Quero saudar a todos com a paz do Senhor, convidá-los a abrir as Bíblias comigo, parabenizá-los por estarem aqui no culto. Alguns decidiram ou não puderam vir. 1 Coríntios, capítulo 11, enquanto você procura, eu quero pedir oração em favor do projeto que Deus colocou no nosso coração, da reestruturação do templo sede. Os nossos ares com ar-condicionado precisam ser reestruturados. Eu, desde que cheguei aqui há 2 anos atrás, eu quero trocar esse piso, porque esse piso é bonito, mas ele já está aqui há mais de 20 anos, e eu queria colocar aqui ou granito assim, ou porcelanato em todo ele. Eu quero fazer uma reestruturação na galeria, para que os irmãos possam ter uma visão melhor do púlpito, porque eles cultuarão melhor. Então, se nós melhorarmos o ar-condicionado, trocar o piso, melhorar a galeria, nós teremos já, no mesmo momento, algumas coisas ficando velhas. E quando você põe algumas coisas novas, já tentou trocar o armário de casa e ver que o fogão está velho? Estava tudo bem. Aquela geladeira você usou há tantos anos, aí você compra um fogão novo, parece que a geladeira fica velha. Então, naturalmente, nós precisamos de oração para que Deus nos dê recurso. O Ministério do Belém, através do seu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e do Departamento Financeiro, doou para nós todo o piso aqui, tanto aqui como lá de cima. Segundo nós tivemos informação, talvez semana que vem vai estar chegando esse piso para ser colocado aqui em todo o templo. E eu tenho que louvar a Deus pela vida do presidente, do irmão André, que é um dos administradores, o pastor Zé Roberto, porque eu estava comentando com os obreiros, há décadas não existe uma participação dessa direto do Belém para a congregação. Eu achei isso muito bonito, o Ministério do Belém entregar, dar para nós o piso que nós escolhemos, da cor que queremos, e será entregue aqui. Também eu fiz uma campanha aqui para nós comprarmos um monitor de televisão de 86 polegadas para colocar ali. Eu acredito que os hinos, eles precisam ser acompanhados pela congregação. Então, eu queria muito que tivesse condições da igreja poder cantar melhor. E essa televisão, ela custa de 9 a 30 mil reais, depende dela, 86 polegadas. E aí nós fizemos uma campanha, alguns irmãos fizeram o propósito, e no propósito nós tivemos uma arrecadação de 12 mil reais. Alguns ainda estão orando para cumprir o propósito, mas já entrou 7 mil, está faltando 5, e eu, com a fé de vocês de 12 mil, dobrei a minha fé e decidi trocar essa possível televisão por um painel de LED grande, gigante. E aí mudaria toda a estrutura do templo. Piso novo, galeria nova e pôr painel de LED. Só que quando eu fui fazer o orçamento, eu me assustei, porque lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, numa parte ali de Guarulhos, onde está o setor do bairro dos Pimentas, foi feito um investimento de 320 mil reais em telão. É muito caro. E aqui, fazendo uma coisa um pouco mais modesta, chegamos a vários valores, entre 150 mil, 170, mas, como eu sou um homem de fé e acredito que vocês têm muito dinheiro, eu já assinei o contrato e já comprei o painel de LED para nós colocarmos aqui. Estamos aguardando a entrega. Comprar é fácil, difícil vai ser pagar. Mas já comprei, e esse silêncio de vocês me assusta. Vocês não... eu falei que comprei, vocês não teve nenhum amém. Ó, temos piso novo, já está chegando, temos painel de LED completo, e vocês só estão me olhando assim, assustado. E o Telmo me disse, pastor, mas não esquece aqui que tem que fazer a extensão da mesa, tem que comprar mais 2 caixas e tal. É mais uns trocadinhos, mas nós vamos melhorar o sonho em nome de Jesus. Você crê nisso, que Deus vai dar um novo tempo à nossa sede? Por isso eu preciso de oração. Vocês entenderam por que eu preciso de oração, né? Preciso de muita fé, lembrando que nós acabamos de comprar a propriedade aí na frente por 1.200.000 reais. Mas nós não pagamos, nós compramos, estamos pagando.
E não sei se vocês perceberam, eu não fiz nenhuma campanha com vocês para pagar esse 1.200.000. Nenhum de vocês aqui que eu me lembro está pagando mensalmente, dando glória a Deus por essa propriedade. Não sei se vocês percebem que isso é leve. Você sabe o que é 1.200.000 reais? Uma compra desse tamanho, pela fé. E graças a Deus nós estamos pagando, está toda a documentação feita, é nossa. São conquistas que muitas vezes você não vê. E por que você não percebe? Porque o estacionamento é o mesmo. Você chegava, entrava, saía, continua ali, é o mesmo. Se eu tivesse comprado 2 casas aqui do lado, você falou, oh, meu Deus, comprou a casa. Mas ali parece que já é nosso, mas pagava aluguel há quase 30 anos, e nós compramos. Então, eu estou crendo numa grande mudança. Amém? Bom, dito isso, eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 11, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Sente-se, por favor. Eu vou ler o mesmo versículo na linguagem de hoje, que é uma tradução mais moderna. Ela está escrita assim: portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Cada um faça um exame da sua conduta, das suas ações, do que você está vivendo e participe do pão e do cálice. A palavra que eu vou trabalhar com vocês nesta noite é sinceridade e transparência. Diga comigo, sinceridade e transparência. Eu vou pedir para você repetir, pode ser bem baixinho, mas eu queria que você repetisse. Sinceridade e transparência. Essa talvez seja uma pregação um pouco usual, mas é um dos atributos de Deus, ser sincero e claro, aberto. O apóstolo Paulo usa uma expressão: a minha vida é uma carta aberta lida por todos os homens. Na sociedade que nós vivemos, nós estamos vivendo algumas coisas que não são reais. Por quê? Porque as pessoas se incomodam quando você fica muito bem economicamente e também se incomodam quando você está muito triste, passando por muitas dificuldades. Então, nas redes sociais, existe muita gente, eu acho que a grande maioria, que posta, que fala só o que é bom. O que é ruim, ninguém posta. E você acaba olhando para uma pessoa pensando que ele é perfeito, que ele vive a melhor vida que alguém poderia ter, e, na verdade, ele está amargo, está depressivo, mas, diante da tela, ele aparece com um sorriso bonito, bem maquiada, bem maquiado, e você não percebe a verdade. E é tão triste, porque eu já tive casamento, que a pessoa está casada há 10 anos, e o marido não conhece a esposa, e a esposa não conhece o marido. Existem segredos, coisas ocultas do passado e do presente, porque nós fomos criados numa sociedade pecaminosa, uma sociedade que não tem a força que existe em Deus de não ter medo de ser sincero, de ser transparente. O grande problema não é o pecado, o grande problema é o pecado escondido. É aquilo que você faz e ninguém vê. O que mata a alma é o pecado que você comete ele na ausência de testemunhas. O maior pecado que nós temos entre nós não é o adultério, mas é a pornografia, é ver imagens de prostituição, participar de imagens de nu e esconder isso para que ninguém saiba. E muitas vezes esconder da esposa, esconder dos pais, esconder dos filhos. Essa hipocrisia de parecer ser bom crente e, na verdade, ser um tribuloso,
você não entende que isso vai matar a sua alma, vai matar a sua fé. E participar da ceia é um ato muito especial. E você tem que ter consciência de que você é pecador, mas não é mentiroso, não é hipócrita, que você é uma pessoa sincera e transparente. Quando o apóstolo João vai escrever as suas epístolas, nas suas cartas, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Se você errar, abra o seu coração e fale isso, e você vai resolver. O que destrói não é uma pequena cárie, mas é você continuar sem cuidar dessa cárie, que logo vai ter uma coisa mais profunda e você pode perder o dente, pode ter muito problema. Uma coisa simples, que se tivesse tratado no início, é o primeiro beijo que o seu pai não pode ver, é a primeira masturbação que ninguém viu, é a primeira mentira que você contou, as pequenas falhas que vai te levar a viver uma vida de mentiras, de engano. Mas esta noite, eu creio que Deus quer falar com alguém aqui no particular. Em nome de Jesus Cristo, aprenda, sinceridade e transparência vai te levar mais perto de Deus. É melhor chorar por um momento, mas depois viver todo outro tempo debaixo da paz, do que viver uma mentira dentro do casamento, dentro dos relacionamentos, na sua própria fé. Ser cristão é ser verdadeiro. Ser cristão é ser sincero. Não é sem educação, não é mal criado. Eu falei porque é a verdade. Eu falei porque é assim mesmo. Não, você pode ser educado, elegante e sincero. O que Deus está procurando são os verdadeiros, aqueles que são puros. Lembra daquela palavra que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e verdade. Nós precisamos ser homens e mulheres de verdade, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Se você não gosta, peça a Deus para você amar. Mas se você não tem condições de gostar, diga: eu não consigo. Pare de viver uma vida dupla. Pare de viver uma vida onde você está enganando a você mesmo, a sua casa, e lá na frente a destruição vai ser muito grande. Deus ama a sinceridade. Vocês estão comigo até aqui? Amém. Se não dá para dar glória, diga ai, 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 mas é uma palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo, nós vamos ler alguns versículos para nós fundamentarmos. Salmos 51, verso de número 6. Esse não é meu estilo de ensinar, né? Eu sempre ensino gritando, falando em língua, mas eu estou mais devagar aqui hoje. Salmo 51, versículo de número 6. Eu queria que toda a igreja, se você não tiver aí, mas pelo menos na tela, você lesse bem alto. Eu não vou ler no microfone, eu quero que vocês leiam, vou contar até 3. Salmo 51, verso 6. 1, 2, 3. Eis que amas a verdade no íntimo. Esta palavra do salmista é no momento mais difícil da sua história. É um momento de confissão de pecado. É um momento de se expor, não só para Deus, mas a humanidade vai saber. Dá-me a impressão que seria mais bonito se Davi não tivesse feito isso. Ou se Deus tivesse deixado esse lado escuro da vida de Davi guardado. Um homem que era segundo o coração de Deus, o homem que derrubou o gigante, o homem que foi um grande poeta, que escreveu o Salmo 23. Como alguém que é usado por Deus, que é segundo o coração de Deus,
faz loucuras tão grandes, mas Deus não tem problema de mostrar os erros dos seus heróis, porque você e eu somos fracos, você e eu podemos fazer loucura, faz parte da nossa vida, somos falhos, somos fracos, mas nós temos que ser sinceros, transparentes. Se você entendesse quanto Jesus ama aqueles que, apesar de ter pouca força, mas não nega o seu nome, isso muda a vida. Aleluia. Abra a boca e diga aleluia. Glória a Deus. Eu fico pensando comigo, quanta mentira dentro do nosso arraial, quanta mentira dentro do nosso meio. Líderes, quanta mentira que está levando a igreja a perder o poder, perder a unção. Nossos pastores muitas vezes se tornando carnais, nossos músicos tornando-se carnais. Estamos vivendo uma igreja sem a dinâmica do milagre, da intervenção divina. Já não ouvimos mais a voz de Deus com facilidade. Acabou os sonhos espirituais. Já não há mais arrebatamento. Qual foi a última vez que você viu alguém que foi arrebatado e foi levado aos céus? Por quê que a igreja de 1970, a igreja de 1980, de 1960, havia 200, 300 crentes batizados com o Espírito Santo num congresso, e hoje, quando Jesus batiza 10, a gente faz uma festa? Por quê que as irmãs não estão tendo mais visões? Porque nós estamos vivendo uma hipocrisia que Deus não aceita. Transparência e sinceridade é o que nos levará mais perto de Deus, é o que nos levará a ter uma vida mais espiritual. Não importa os seus erros, mas se você abrir a tua boca e pedir misericórdia a Deus, reconhecer que você é fraco, Ele vai ter muito prazer em te ajudar. Aleluia. Você tem um advogado diante do Pai, alguém que vai te defender diante do Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler Mateus, capítulo de número 23. Glória a Jesus, que coisa boa é passear pelas Escrituras. Mateus 23, versículo de número 27, 28. Mateus 23, verso 27 e verso 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. 2000 anos atrás, Jesus está condenando eles. Tem alguém de vocês aqui que já falou mal de mim lá na sua mesa, lá em casa, e você não concorda? Teve um obreiro aqui sentado nesse púlpito que disse literalmente isso, que o meu jejum de 7 dias e 7 noites, quando eu estava entregando aqui, ele disse aqui para um companheiro: eu não acredito, vai contar isso para outro. Como é que um homem de Deus que está do meu lado, como meu companheiro, pode crer que eu vou estar aqui inventando um jejum de mentirinha? Onde chegou o nível de consciência de algumas pessoas de achar que a hipocrisia faz parte de homens, de mulheres, normalmente? Não, ainda existe gente sincera, pura, santa, que é uma pessoa de verdade, e tenha certeza, Deus vai te honrar pela sua sinceridade e a sua transparência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Faça uma análise, e essa noite peça perdão a Deus.
Diga: Jesus, me perdoe pelo que falei, me perdoe pelo que pensei. Já pediu perdão dos seus pensamentos? Já pediu perdão por ter falado? Porque é isso que agrada a Deus, quando você entende que você não pode continuar assim. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai se aproximar de você. Quanto mais você viver aquilo que Ele tem para você, mais feliz você vai ser. Diga comigo: sinceridade e transparência. Pergunta para quem está do seu lado: tem lá na sua casa? Pergunta: tem lá na sua casa? Porque hoje o Senhor vai colocar por terra esse demônio que está semeando entre nós mentira e engano. Porque a igreja do Senhor é santa, a noiva do Cordeiro é santa. Eu creio que Deus cuida de nós. Aleluia! Tire do vosso meio aqueles que não aceitam essa verdade. A igreja vive debaixo da graça, mas tem pureza. A noiva do Cordeiro é pura. Ora, manduiabás. Levante a tua voz para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Examine-se, pois, o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler com vocês Juízes, e vou aqui lhes dar o meu pensamento com respeito ao que eu penso da sinceridade e da transparência. Verso de número 12 do capítulo 6 de Juízes. Verso de número 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Vamos agora, eu quero que vocês meditem nisso, por favor. Olha aqui para mim um minutinho antes de você continuar lendo a Bíblia. Olhe para mim. Eu estou falando de uma experiência espiritual muito rara. O anjo do Senhor aqui é a presença do próprio Cristo, é Deus falando com ele. Deus está falando com Gideão. Então é muito importante você entender a diferença de um profeta estar falando, de um sacerdote estar falando em nome de Deus e Deus falando. Vocês imaginem que isso é uma experiência. Se o anjo que aparece para Daniel coloca Daniel de joelho, tremendo, e não consegue ficar em pé diante daquela glória, imagina o próprio Deus glorificado. Mas aí vai acontecer aqui algumas perguntas. Vamos ver as perguntas que este moço faz a Deus. Primeira pergunta: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Percebe que essa pergunta é uma pergunta de dizendo: você está me mentindo? Porque você diz para o seu filho: eu te amo, meu filho. Você me ama e por que você fez isso? Não é tentar provar que você está mentindo? O que ele está dizendo a Deus é: Deus, a sua palavra é mentirosa. Se realmente o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Meus irmãos, se sou eu Deus, eu mando um raio na cabeça desse infeliz. Eu disse: eu não vim aqui, eu não estou aqui infeliz. Mas aí você vai entender o que é sinceridade e transparência para Deus. Porque Deus não vai fulminá-lo, porque Ele está sendo sincero. Porque Deus ama a sinceridade e a transparência. Ele poderia ter fechado os olhos como algum de nós e dizer: aleluia, glória ao Senhor. Mas no coração dele haver mentira. O que Gideão me mostra é sinceridade e transparência. Se o Senhor é conosco, o que aconteceu? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Abra a Bíblia aí, por favor. Capítulo 6, versículo de número 13, é a primeira pergunta. E na parte, logo em seguida: e o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito?
Foi o Senhor que nos tirou do Egito? Meu irmão, ele está aqui colocando diante de Deus, dizendo que os meus pais falaram era mentira, que o mar vermelho abriu, que os muros de Jericó foram tomados. O que está Gideão dizendo aqui dentro da terra da promessa é: cadê o que meu pai contou? Paralítico anda? Eu nunca vi. Cego enxerga? Eu nunca vi. Essa sinceridade agrada mais do que a sua hipocrisia e a sua mentira de querer parecer o que você não é. Deus não está preocupado com a sua fraqueza, mas Deus está preocupado com a sua falta de transparência e sinceridade. Porque quando alguém é sincero, Deus sabe trabalhar para te trazer a verdade. Meus irmãos, são duas perguntas terríveis, mas tem mais uma. Vamos lá, vamos continuar lendo. Versículo de número 14, versículo de número 13, ele diz: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Não, aqui tem a afirmação dele: porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão do medianita. Ele faz uma afirmação: eu provo que o Senhor está mentindo e que o Senhor nos entregou na mão dos medianitas. Mas Deus olha para ele, olha que coisa mais linda, em verso 14: então o Senhor olhou para ele. Diga comigo: Deus olhou para ele. E repita para mim aí, por favor, o que Deus disse para ele. Você já tinha visto assim esse texto? Ele duvida, faz duas perguntas e afirma: o Senhor não é nada. Aí Deus diz: como é que você me chama de mentiroso? Como é que você não acredita em mim? Não. Deus disse: vai nessa tua força e você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Diga comigo: sinceridade e transparência. Isso agrada o coração de Deus. Quando alguém é transparente, que a hipocrisia saia do nosso meio. E se precisar pedir perdão, peça perdão. Se dizer eu errei, diga eu errei, mas Deus vai te dar graça. E quando você tocar no pão hoje, quando você tocar no cálice hoje, você vai saber que Deus, pela sua misericórdia, lhe perdoou. Filhinho, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Xarabacando iamas. Aleluia. Pega a Bíblia, por favor, Juízes capítulo 6. Verso 17. E ele lhe disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que é os que comigo fala. Se é mesmo o Senhor, eu preciso saber se é mesmo. E aí verso 18: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e ponha perante ti, e disse: eu esperarei até que voltes. Verso 19: e entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs em um açafate e o caldo pôs em uma panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Preste bem atenção. E entrou, verso 19: e entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos. Para fazer bolo tem que acender fogo, não tem fogão a gás, é a lenha. Tem que matar o bicho e limpar. Ele está Como é que esse cara que duvida que é Deus, que duvida da glória de Deus, que duvida, está fazendo tudo isso? Como é que está o coração? Não é possível, isso é coisa da minha cabeça, não pode ser Deus, não é Deus. Ele está preparando, mas o Senhor está aguardando, porque Ele é sincero. Se és tu mesmo que está falando comigo, então aguarda aqui, porque eu vou preparar. E Deus diz: vai lá, faz o que você tem que fazer, que eu vou provar que eu sou Deus. Porque Deus ama a sinceridade e a transparência. Deus não está interessado em uma falsa adoração. Deus não está preocupado com o tamanho do seu cabelo, com a roupa que você veste, se o seu coração é sujo. O que Deus está procurando são verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é a sua frequência num culto, não é você tocar ou cantar ou sentar neste púlpito que te fará um homem ou uma mulher de Deus, mas é o coração puro e sincero que Deus se agrada.
Ora basura mas. Ora macanduia mas. Levante a mão, por favor. Eu vou pedir misericórdia ao Senhor. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Que Tu possas nos ajudar a vencer a nossa carne, o nosso pecado. Senhor, entra com providência e traga, meu Deus, nesta palavra fogo e autoridade, para que seja queimada toda hipocrisia e toda mentira, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Meus irmãos, é muito difícil vos falar o que eu estou falando, mas eu sou pastor e eu preciso vos ensinar a palavra de Deus. Eu vou dizer algo que me assusta. Às vezes um pregador que está com a vida toda arrebentada vai melhor do que um santo, porque aquele pecador todo atrapalhado, quando ele sobe no púlpito, ele diz: Deus, Tu sabes que eu sou nada, que eu sou um verme. O Senhor sabe que eu não tenho nada, mas pelo Teu povo, pela Tua misericórdia, e Deus usa de misericórdia. Deus não está interessado em um bando de gente que frequenta a igreja, que está nos cultos, que bate no peito e diz: eu não sou como esse pecador, eu entrego o meu dízimo, eu estou em todos os cultos. Mas a sua casa como é que está? Seu coração como é que está? Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos. Aleluia, como está? A sua alma precisa de algo novo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Oh, nós vamos participar de algo extraordinário, mas eu quero que você participe da ceia com a certeza de que Deus falou contigo, com a certeza que Deus me perdoou. O que eu estou lhes mostrando é que Deus respeita a sinceridade, Deus respeita a sua ignorância, mas Deus não respeita a sua hipocrisia, Deus não respeita a sua mentira. Oh, fariseu, até quando? O Senhor quer mudar a sua história, quer mudar a sua casa. Diga para você mesmo: eu vou ser sincero e transparente e Deus vai me abençoar. Eu vou ser sincero e transparente e Deus vai entrar com providência. Eu vou ser sincero e transparente e Deus vai fazer. Isso muda vidas. Pega a Bíblia na mão, Juízes capítulo 6. Eu não sei porque que vocês não estão dando glória, é uma palavra tão gostosa. É que para comer mocotó com pimenta, irmão, além de suar, queima a boca, mas faz bem demais. Vamos ler o versículo, eu vou terminar por aqui. Versículo de número 20 do capítulo 6. Porém um anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos e põe-nos sobre a penha, e vede o caldo. E assim o fez, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. E então viu, olha onde é que ele viu, só a partir de agora. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Meus irmãos, eu preciso terminar, mas é muito importante eu vos dizer que a sua dúvida é tão transparente, que Deus respeita, que Deus espera, recebe a sua oferta. Ele vê e entende que é Deus. Você percebe que o versículo de número 22 diz: então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ah, Senhor Jeová, que eu vi o Senhor face a face. Percebe que esse Senhor aí está em maiúsculo. Eu vi Deus cara a cara.
Vocês entendem que aqui há um despertar na consciência desse homem, de que Deus falou com ele, de que Deus está ali. Só que Deus ama tanta sinceridade, que ele vai chegar um momento de dizer: mas Senhor, se é tu mesmo, eu vou colocar a lã no terreiro, um pedaço de lã, e eu quero que essa madrugada, quando cair o sereno, aqui não caia, nesse pedaço de lã, porque eu quero que o Senhor prove. Que o Senhor vai me provar o quê, infeliz? Que prova você quer mais, cabeção? Mas Deus ama a sinceridade. Diz: põe lá. Ele vai lá e põe, e vai dormir, e de manhã ele levanta. A terra está toda molhada, mas o pedaço de lã que ele pôs ali está sequinho. E ele pega aquilo na mão, olha para tudo molhado e diz: ah, Deus é tremendo. Senhor, mas não me leve a mal, mas eu vou pôr a lã de novo. Só que agora eu quero o seguinte: que molhe só a lã e o chão fique seco. Ah, bicho teimoso. Ah, bicho incrédulo. Ah, homem cabeção, irmão. Mas Deus ama a sinceridade, Deus ama a transparência. Ele disse: tudo bem, coloque a lã aí. Como é que Deus parou o sereno para não molhar a terra? Por causa de um homem sincero e transparente, que está duvidando. Mas que Deus prefere alguém que duvide e abra o coração, de alguém que finge que está tudo bem, enquanto o seu coração está cheio de mentiras e de engano, de prostituição. Ah, hipócritas! Vocês são como uma sepultura que por fora é bonita, mas dentro dessa sepultura só tem podridão. Ele levanta pela manhã e diz a Bíblia que ele pega aquela lã e enche uma taça de água. Oh, é Deus! E ele começa então a convidar o povo: 32 mil, 10 mil, Deus deixa 300. E aí ele ouve o sonho que um inimigo está dizendo: eu tive um sonho que um bolo, um pão rolava sobre nós e nos matava. E diz o texto: e aí Gideão disse... Porque mesmo depois da lã, mesmo depois do anjo, mesmo depois ainda havia dúvida naquele coração. Mas ele é tão transparente, ele é tão sincero, que Deus vai usá-lo. Suas fraquezas não vão te matar. Se você for sincero e transparente, Deus vai te honrar. Suas falhas serão transformadas, porque Deus vai te dar graça para vencer a sua carne. Quem recebe esta palavra como palavra de Deus, oh meu Deus, eu te adoro pela tua palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desta carne. Coma deste pão e beba desse cálice, pastor Carlos. Quantos podem glorificar a Deus, irmãos?